Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a qualidade dos dados no setor de energia e qual que é a importância de você possuir os seus dados confiáveis. Meu nome é Jefferson Cobbs e sou gerente de produtos da Way2. Beleza, qual que é a motivação em você ter os dados confiáveis na sua base? Bom, se eu sou uma geradora de energia, eu vou citar 3 motivos aqui para eu ter os dados confiáveis na minha base. Normalmente eles são atrelados aos fins monetários, né? Se os meus dados de medição são a minha prova do faturamento que eu vou ter lá no final, ou seja, que vai estar gerando minha economia, eu necessariamente preciso que esses dados sejam qualitativos, ou seja, eles precisam estar ali na minha base da forma correta, eu preciso estar coletando eles corretamente, preciso estar tratando esses dados corretamente. Então, eu vou mostrar aqui durante essa apresentação quais são os motivos que podem fazer com que esses dados não estejam na qualidade esperada. Tá? Então, falando um pouco de faturamento. Uma geradora de energia, ao final do período de faturamento, ela contabiliza os dados lá da CCE através dos seus dados de medição, então dos medidores que ela possui na fronteira ou com os seus clientes. Se esses dados não estiverem corretos, o seu faturamento não vai estar correto também. Falando um pouco de balanço energético, então se você quer fazer um controle das suas medições, né, comparando a bruta com a líquida, por exemplo, se os seus dados não estão corretos, eles também não vão bater. Então esse tipo de situação pode ser perfeitamente contornada se você tiver ferramentas que te ajudam a controlar a qualidade dos seus dados. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a nossa operação lá na Way2, tá? Quais são normalmente os ajustes que são feitos lá na plataforma, tá? Bom, os ajustes aqui já em alguns agrupamentos que são feitos pela nossa operação, eles são tipificados nessa lista aqui que eu tenho. Por exemplo, o que mais tem aqui é sincronismo de relógio. Sincronismo de relógio é um ato recorrente na medição. Então, se você não consegue fazer o tratamento do sincronismo, você obviamente vai estar perdendo dinheiro, porque você não está cuidando dos teus dados. O sincronismo pode estar gerando picos na tua medição, ou pode estar trazendo dados zerados, e se eles não estiverem corretos, teu faturamento vai estar errado. Agora vamos pegar outro exemplo aqui, a calibração. Também é algo recorrente. Normalmente, distribuidoras e geradoras, elas precisam fazer calibrações a cada 2 anos. Então, se no período de calibração não cuidar dos dados, porque o medidor vai estar desligado, né? Então se você não fazer ajustes corretos nesse período, você também vai estar sujeito a perder dinheiro. Né? Então tem vários outros tipos aqui, mas não vou citar todos eles. Bom, por elemento. Obviamente, né, o que mais gera ajustes são os medidores, mas vale ressaltar que outros equipamentos também podem estar sujeitos a falhas e que podem gerar lacunas nos seus dados ou dados zerados. Como, por exemplo, o TP, o sistema de comunicação, quando cai o teu link, né, se você estiver fazendo uma conexão via internet ou via GPRS, o teu sistema de comunicação é muito importante porque ele pode gerar dados zerados ou lacunas. Certo? Bom, para você fazer esse tipo de controle, né, então, vale ressaltar que você fazer a tipificação dos teus ajustes vai fazer com que você tenha um agrupamento e, historicamente, você consegue ter uma estatística de quais são os tipos que mais influenciam nos teus ajustes. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a calibração que eu comentei antes. Se você tiver já os tipos alinhados e corretamente alinhado com a sua equipe de operação, você consegue ter esse histórico. Além disso, você colocando descrições padrões, você consegue também tornar a tua operação mais ágil. Né? Então, esses assuntos já foram abordados também por outras apresentações que vocês vão poder ver. Bom, para você fazer o acompanhamento da tua telemedição, né, você saber o que pode estar gerando problemas, basta que você faça o acompanhamento correto. Então aqui eu tenho alguns exemplos de filtros de consolidação, que a gente chama, que são acompanhamentos em cima da tua medição. Né? Esses acompanhamentos eles são feitos por ferramentas automatizadas ou eles podem ser feitos de forma manual. No fim, eles vão trazer algumas informações para vocês sobre o porquê os seus dados estão incorretos. Então, por exemplo, aqui temos análise qualitativa, dados zerados, discrepância de tensões, tem vários tipos. Eu vou falar sobre 3 deles aqui. O primeiro deles, comparação dos dados
da bruta com a líquida. Então, se você precisa fazer esse tipo de acompanhamento na tua telemedição, você pode utilizar ferramentas gráficas, né, onde você vai fazer o acompanhamento da tua telemedição de X em X tempo, comparando a tua bruta com a tua líquida. Ou você pode utilizar alguns alarmes, né, que a tua própria ferramenta faz, comparando ponto com ponto. Então depende muito daquilo que você quer utilizar e qual que é o cenário que você está querendo validar. Além disso, por exemplo, a lacuna de dados. Uma ferramenta gráfica ou uma ferramenta de alarmes que possa te avisar quando a tua coleta estava correta e ela se tornou inexistente e retornou, isso pode te mostrar que aqui você teve um buraco na tua telemedição. Você vai ir atrás para descobrir os motivos que geraram isso, se foi uma falha no medidor, se caiu o teu link de comunicação, o que gerou. Ultrapassagem de limites. Vamos supor que você tenha um cenário em que a tua demanda ou a tua energia tem que estar em um X valor, né? Se você colocar esse limite cadastral na tua ferramenta ou onde você for monitorar e os dados ultrapassarem essas faixas, você consegue também monitorar a tua medição e saber se ela está ou não incorreta. Beleza? Bom, se você já está fazendo o teu controle da tua telemedição, sabe quais são os alarmes, sabe como monitorá-los, existem também métodos para você preencher os dados quando eles falharem. Eu vou citar 4 exemplos aqui que nós estamos tratando aqui na Way2, uma ferramenta específica de consumidores, tá? Vou citar os 4 exemplos aqui para vocês. Vamos supor que vocês têm um cenário, né, onde a medição está correta e de repente ficou um buraco. Porém, o cenário tanto antes quanto depois ele é igualzinho, né? Então, está oscilando a tua telemedição, fica zerado e volta no mesmo patamar que estava antes. Provavelmente aqui foi uma falha, uma lacuna na tua telemedição, não foi desligamento, não foi algo planejado. Então, normalmente o que você pode fazer aqui é interpolar esses dados, porque se os dados estavam de um jeito e estavam iguais depois, se você interpolar, você tem uma grande chance dos dados estarem ajustados corretamente. Um outro cenário, você tem a tua telemedição correta e de repente ela cai e ela vai voltando aos poucos. Isso aqui visivelmente é um desligamento. Então, desligou e voltou aos poucos. Nesse cenário, normalmente, por ser um desligamento, ou você coloca os seus dados zerados, ou você deixa ele como uma lacuna mesmo, porque esses dados não existiram, na verdade, foi um desligamento realmente. Um terceiro cenário, que é exatamente ao contrário do que a gente tinha antes. Baixou e depois voltou bruscamente. Isso aqui é um cenário de desligamento programado, ou seja, a tua telemedição desligou aos poucos, foi baixando e depois retornou. Então, nesse cenário, você sabe que também não vale a pena você colocar dados aqui, porque, obviamente, eles deveriam ficar zerados ou com uma lacuna. E no último caso aqui, né, você também tem a tua energia diminuindo um pouco e retornando aos poucos do outro lado, também é um desligamento. Você tem uma total visão aqui de que isso aqui foi um desligamento, então também não vale a pena preencher os dados ali no meio, porque esses dados realmente não existiam. Né? Esses são apenas alguns exemplos de métodos de preenchimento que você pode fazer com a tua telemedição, mas também pode ser feitos vários outros métodos de acordo com as séries históricas de dados que você tem. Né? Se quisermos conversar um pouquinho mais sobre isso depois, também dá para falar. Então, sou Jefferson Cobbs, foi a minha apresentação. Se tiverem alguma dúvida, estarei aqui, podemos tomar um café depois. Obrigado.